Quarto Sermão da Montanha, O Juramento, 26 de maio de 1945. Continuam os Sermões da Montanha, no mesmo lugar e na mesma hora. A multidão, menos o romano, é a mesma, talvez até com mais gente, porque muitos se colocaram até no começo das trilhas do pequeno vale. Jesus fala: um dos erros mais encontrados no homem é a falta de honestidade para consigo mesmo. Sendo o homem dificilmente sincero e honesto, criou para si um freio para ser obrigado a andar pelo caminho escolhido. É um freio que ele, como um cavalo indomável, logo ajeita, modificando o caminho conforme o seu gosto, ou se deixa levantar completamente, buscando com o que se sinta mais confortável, sem pensar que pode receber a desaprovação de Deus, dos homens e de sua própria consciência. Esse freio se chama juramento. Mas entre pessoas honestas não é necessário o juramento, e não foi Deus quem vô-lo ensinou. Ao contrário, ele vos disse: não levantar falso testemunho, sem acrescentar mais nada, porque o homem deveria ser sincero, sem necessidade de mais nada, além da fidelidade à sua palavra. Quando no Deuteronômio se fala dos votos, mesmo quando partem de um coração que se julga unido a Deus, seja por um sentimento de necessidade ou por sentimento de reconhecimento, ainda assim está escrito: uma vez que uma palavra saiu dos teus lábios, tu a deves sustentar, fazendo tudo o que prometesse ao Senhor teu Deus, tudo o que por tua vontade e por tua boca disseste. Sempre se fala de palavra dada, sem mais nada além da palavra. Aquele que sente a necessidade de jurar é porque não confia em si mesmo e no que os outros pensam a seu respeito. Quem pede um juramento mostra desconfiança da sinceridade e honestidade do outro. Como estáis vendo, o hábito de jurar é consequência da desonestidade moral do homem. É uma vergonha para o homem. É uma dupla vergonha, porque o homem não seria fiel nem mesmo a essa coisa vergonhosa que é o juramento, zombando de Deus, com a mesma facilidade com que zomba do próximo, chega a jurar falso com toda facilidade e tranquilidade. Poderá haver criatura mais abjeta do que aquela que perjura? Usando por vezes uma fórmula sagrada, ele induz o próximo a prestar-lhe fé, e para isso chama Deus como cúmplice fiador, ou usa os nomes dos seus entes mais queridos, do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos seus mortos, da sua própria vida e de seus órgãos mais preciosos, em apoio de sua palavra mentirosa. E assim o consegue enganar. Ele é um sacrílego, um ladrão, um traidor, um homicida. De quem? De Deus, porque ele mistura a verdade com a infâmia de sua mentira e zomba dele, desafiando-o. Fere-me, desmente-me, se puderes. Tu estás aí e eu estou aqui, e me rio disso. Oh, se estáis rindo, continuai a rir, mentirosos e zombadores. Haverá um momento em que não rireis mais. Será quando aquele, a quem todo o poder foi dado, vos aparecerá terrível em sua majestade. Somente com seu aspecto aterrorizar-vos-á, só com seu olhar vos fulminará, antes mesmo que sua voz vos precipite em vosso destino eterno, marcando-vos com a sua maldição. É um ladrão porque se apropria de uma estima que não merece. O próximo, impressionado pelo juramento, se entrega a ele e a serpente se enfeita com isso, fingindo ser o que não é. Ele é um traidor porque, com juramento, promete uma coisa que pretende não cumprir. É um homicida porque ou mata a honra do seu semelhante, tirando-lhe a estima, ou mata a sua alma, porque o que perjura é um pecador abjeto aos olhos de Deus, os quais, mesmo se ninguém mais vê a verdade, eles a veem. Deus não pode ser enganado nem com palavras falsas, nem com ações hipócritas. Ele vê, nem por um instante perde de vista nenhum dos homens. Não existe fortaleza tão bem munida, nem porão que seja tão profundo que o olhar de Deus não consiga penetrar.
Até no vosso interior, na fortaleza que o homem tem ao redor do seu coração, Deus penetra, e ele vos julga, não pelo que jurais, mas pelo que fazeis. Por isso, após o juramento ter sido colocado no alto para pôr um freio à mentira e à facilidade de faltar com a palavra dada, substitui aquela ordem por outra. Não digo como os antigos, não jures falso, mas mantende os teus juramentos. Mas eu vos digo, não jureis nunca, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém e o seu templo, que são a cidade do grande rei e a casa do Senhor, nosso Deus. Não jureis nem pelos túmulos dos antepassados, nem por suas almas. Os túmulos estão cheios de escória, que é inferior no homem e comum no animal. E os espíritos, deixai-os em suas moradas. Fazei que não sofram, nem se horrorizem. Trata-se de almas de justos que já o são no pré-conhecimento de Deus. E como são um pré-conhecimento, ou seja, um conhecimento parcial, porque até o momento da redenção não possuirão ainda Deus na plenitude de seus esplendores, não podem deixar de sofrer ao verem que sois pecadores. E se eles não são justos, não aumenteis o seu tormento, lembrando com o vosso pecado o pecado deles. Deixai os santos mortos em paz, deixai os mortos não santos em suas penas. Não tireis nada de uns, nem acrescenteis nada aos outros. Por que apelar aos mortos? Eles não podem falar. Os mortos santos não podem, porque a caridade os proíbe. Deveriam vos desmentir infinitas vezes. Os condenados também não, porque o inferno não abre as suas portas, e os condenados não abrem as bocas a não ser para maldizer. A voz de todos fica sufocada pelo ódio de Satanás e dos satanases, pois os condenados são satanases. Não jureis nem pela cabeça do pai, nem pela da mãe, nem pela da esposa e dos filhos inocentes. Não tendes direito de fazer isto. Serão eles, por acaso, uma moeda ou uma mercadoria? São eles como uma assinatura de um documento? Eles são mais e menos do que estas coisas. São sangue e carne do seu sangue, ó homem. Mas são também criaturas livres, e tu não podes usar delas como de um aval para o teu juramento falso. Serão eles menos do que uma assinatura tua, porque tu és inteligente, livre e adulto. Tu não és um incapaz ou uma criança que não sabe o que faz, precisando ser representada pelos pais. Tu és tu, um homem dotado de razão, e por isso és responsável por tuas ações e deves agir por ti mesmo, dando como aval das tuas ações e das tuas palavras a tua honestidade e a tua sinceridade, a estima que soubeste suscitar no próximo, e não a honestidade, a sinceridade dos parentes e a estima que eles souberam suscitar. Os pais são responsáveis pelos filhos? Sim, mas somente enquanto eles são menores. Depois, cada um é responsável por si mesmo. Nem sempre nascem justos de justos, e nem sempre uma mulher santa é casada com um homem santo. Por que então usar como base de garantia a justiça de quem está ao vosso lado? De um pecador também podem nascer filhos santos, e enquanto inocentes, todos são santos. Por que então buscar a ajuda de quem é puro para provar um ato impuro, que é o vosso juramento que pretendeis violar? Não jureis, nem mesmo pela vossa cabeça, pelos vossos olhos, vossa língua e vossas mãos. Não tendes esse direito. Tudo quanto tendes é de Deus. Vós sois guardiões provisórios, banqueiros dos tesouros morais ou materiais que Deus vos concedeu. Por que então usar o que não é vosso? Podeis pôr um fio de cabelo em vossa cabeça, ou mudar a cor de vossos cabelos? Se não podeis fazer isso, por que é que usais então a vossa vista, a palavra, a liberdade de vossos membros, para dar força a um vosso juramento? Não desafieis a Deus. Ele poderia pegar-vos em vossa palavra e secar os vossos olhos, assim como pode secar as vossas árvores frutíferas ou arrebatar-vos os filhos,
arrancar as vossas casas, a fim de que vos lembreis de que ele é o Senhor e de que vós os súditos, e que é maldito o que se idolatra, a ponto de julgar-se mais do que Deus, desafiando-o com suas mentiras. O vosso falar seja sim, sim, e não, não. Nada além disso. O que se diz além disso vos sugere o maligno, para depois rir de vós, que não podendo se lembrar de tudo, caís em mentiras, tornando-se objeto de zombaria e conhecidos como mentirosos. Sinceridade, filhos, nas palavras e na oração.